A Cláudia, Apareceu o aqui. sonho que realizei foi tão grande, tão poderoso que eu acabei não fazendo outros. Ai, que bacana, realizando a carreira do momento. Aí, realmente, assim, acho que é bem um sonho, né? Quando a gente almeja algo assim relacionado à nossa carreira, e isso vem se realizando, dá a sensação de que, nossa, que bom que eu consegui, eu sou capaz de fazer isso, né? Eu vou voltar aqui para compartilhar. Então, aí o meu grande sonho, né? Essa visita, então, a Paris, essa imersão, e como eu falei, assim, foi muito significativo e me senti de fato renovada, onde eu consegui perceber assim a importância do meu propósito e saber por que que eu estava lá e o quanto aquilo ali estava fazendo sentido para mim. E realmente eu me sinto uma pessoa renovada, e acreditando mais naquilo que eu posso colocar para o mundo, né, na forma como eu posso contribuir. Então, e aí eu trago aqui alguns aprendizados, né, para compartilhar com vocês, e à medida que eu vou estar falando, para vocês também irem repensando e ver o que desses aprendizados tem relação com os sonhos de vocês e com a vida de vocês. Uma das coisas que me chamou muito a atenção é a questão da força, né? Que você é mais forte do que parece. Em vários momentos, tanto lá, né, em Paris mesmo, com a viagem se realizando quando antes, em vários momentos eu me perguntei se realmente era isso né, se valeria a pena alguns nãos, alguns sacrifícios, e se eu teria condições, se eu teria força para daqui a pouco deixar, né, principalmente as meninas, assim, quando se fala em viajar para Paris é algo muito grandioso, e aí tu ir sozinha e não ter as tuas filhas, a tua família junto, é complicado, assim, em vários momentos quando eu falava no trabalho, né, eu chorava, porque isso era muito significativo para mim. E então, assim, realmente a gente é mais forte do que parece. E isso a gente só consegue perceber nas adversidades, nos problemas mais críticos do dia a dia, ou questões que a gente não espera, seja atrelado a trabalho, à saúde, a relacionamento. Quando vem um perrengue mesmo, a gente se dá conta que realmente a gente é mais forte do que parece. E eu tenho certeza que cada uma de vocês aqui, olhando para si, tem algum momento da sua vida que bateu, né, a questão de precisar ser forte, de encontrar aquela fortaleza que tem em cada um de vocês para superar os desafios. E isso pode acontecer em desafios específicos ou desafios do próprio dia a dia. E a gente precisa realmente ser forte, e a gente é mais do que parece, né? E se a gente não tem um certo nível de inteligência emocional, sugiro que precisa ser buscada essa inteligência o quanto antes. Eu acho que inteligência emocional é algo que a gente fica se perguntando o que de fato é e o quanto isso pode contribuir. Oi, Suzana, que bom que você veio, tudo bem? Tudo. Tudo bom. Então, eu acho que inteligência emocional era algo que eu via em determinadas situações e ouvia falar, mas não sabia exatamente o que era e o quanto isso podia afetar na minha vida, ou a falta dela podia afetar. E nas minhas relações Não sei, eu não consegui botar o vídeo, a foto. profissionais ou pessoais, durante muito tempo, a falta dela, ela realmente afetou desenvolvimento profissional e questões relacionadas ao lado pessoal, né? Tanto em relacionamento amoroso, quanto relacionamento com as minhas filhas, com família, enfim. Então, é algo que a gente, de fato, precisa entender e precisa buscar, entender a importância disso e buscar, seja através de curso, de mentoria, de terapia, seja onde for. Mas é uma forma da gente ter o equilíbrio com relação à nossa essência, né? A gente não precisa deixar de ser quem somos, mas a gente precisa entender as nossas emoções e de que forma que a gente vai atuar no dia a dia com as pessoas e com tudo que está à nossa volta. Querem comentar alguma coisa a respeito? Não? Então vamos lá.
Um outro ponto também é que não importa o que você tem e o que você sabe, mas sim o que nós somos na nossa essência. Dentro dessa imersão como um todo, a gente não só conviveu com pessoas muito próximas, né, que, por exemplo, eu já tinha um certo convívio ali com as meninas, já tinha conhecido as meninas pessoalmente de um outro trabalho lá em São Paulo, de mentoria, né, a Elisa, a Marcela, a Liana, a própria Maria Rita, mas as demais pessoas que estavam na imersão, nem todas eu conhecia pessoalmente. Grande parte era só ou através de vídeo ou pessoas que realmente eu nunca tinha visto. Então, e lá a gente começa a perceber que a gente, não só da própria imersão, mas do contexto como um todo, da própria cidade, né, da cultura da cidade em si, que você vê diferentes cenários de tudo que é jeito, pessoas de diferentes culturas, lugares, com histórias de vida completamente diferentes. Então, algumas com maior poder aquisitivo, outros com menor poder aquisitivo, algumas pessoas muito bem estudadas e relacionadas, outras nem tanto. E o que importa, na verdade, não é o que tem, o que está se mostrando ali, mas o que realmente nós somos na nossa essência. Porque de que adianta a gente ter muita sabedoria, muito conhecimento, se a gente não souber lidar com o mínimo de educação e de respeito, de empatia pelo outro. Se a gente não souber ser verdadeira conosco e com as pessoas que estão junto ali, né, ao nosso redor, a nossa convivência. Então, eu aprendi que isso é realmente, já tinha isso como um valor para mim muito importante. Eu acho que você querer buscar se desenvolver e crescer, não tem nada de mal nisso, né? Muito pelo contrário. Mas, assim, você esquecer da onde você veio, da sua origem, quem você realmente é e, e estar ali por inteiro, eu acho que isso realmente é muito importante e faz com que a gente se conecte com as pessoas com esses mesmos valores. Então, e se a gente monta digamos, uma máscara querendo ser aquilo que nós não somos, uma hora essa máscara vai cair. E eu acredito que quando isso acontece, o tombo ele é muito maior. Então, antes disso, vamos realmente valorizar quem nós somos na essência, que isso é o que realmente importa. E outro ponto também é de questões voltadas para a liderança, assim, no dia a dia. Não estou falando aqui em cargo de liderança ou papel da liderança como um todo, mas a liderança nossa, do nosso próprio dia a dia, do contexto que a gente convive, assim. Então, tem momentos que a gente precisa, de fato, assumir a liderança de algumas situações ou das suas decisões, e outros a gente precisa também ter a humildade, de se deixar liderar. E não tem nada digamos assim, de problema nisso. O fato de muitas vezes você estar conduzindo um determinado grupo não quer dizer que você precisa ser o líder o tempo todo. O fato de você permitir que outras pessoas brilhem e que outras pessoas liderem determinada situação não vai apagar o teu brilho e não vai apagar o respeito que as pessoas têm por ti enquanto líder, enquanto pessoa. E num grande grupo, muitas vezes a gente percebe que pessoas ficam incomodadas pelo fato de não estar nos holofotes o tempo todo, ou tomam alguma atitude para que aquilo volte novamente, né, a ser o centro da atenção. Então, acho que isso não tem necessidade. Então, é um aprendizado que eu trago para mim, assim, e atuar hoje como eu atuo como líder, né? Eu acho que trazendo um pouco também para esse mundo corporativo, quem atua no mundo corporativo, acho que é isso, né? Você ser líder não quer dizer que você precisa, e na verdade nem deveria brilhar o tempo todo. Quem brilha são as pessoas que estão no teu time. E isso funciona para a nossa vida, funciona para o ambiente que a gente está com os nossos amigos. Às vezes a gente percebe num grupo de amigos que tem sempre aquela pessoa que quer decidir tudo, que quer dizer o que cada um precisa fazer, que vai lá e bota o dedo na cara e diz: olha, tua vida está errada, isso não é assim que funciona, eu se fosse tu faria isso, faria aquilo. Então, assim, não ser tanto assim. Eu acho que é importante quando a gente está, principalmente com relação à família e amigos, a gente dá a nossa opinião e a nossa sugestão de fato como quando é solicitado, né? E não julgar e não querer
determinar situações relacionadas à vida do outro, né? Eu acho que, às vezes, a nossa vida ela é tão difícil e é tão complicado dia a dia que a gente tem que dar conta de nós, né? O outro é, de fato, ajudar e contribuir quando solicitado e da melhor maneira, mas não julgando ou não tentando apagar o brilho do outro. Então, isso é algo que realmente para mim fez bastante sentido, assim. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa com relação a isso. Faz sentido isso para vocês? Não faz? Querem trazer alguma história que vocês tenham vivenciado? Enfim, fiquem à vontade. Para mim faz muito sentido. Super concordo. Eu recentemente passei por uma experiência assim e foi muito interessante porque com a idade parece que você vai assumindo mais posições de liderança, não posições formais de liderança, mas parece que você vai acumulando coisas e às vezes é mais natural que você lidere um grupo, principalmente se você está num grupo em que as pessoas são mais jovens que você, parece que as pessoas naturalmente vêm a você para pedir conselho, para pedir direcionamento e tal. E recentemente eu passei por uma situação em que, apesar de eu ser mais velha no grupo, naquele grupo eu era a menos experiente naquela determinada situação. E eu só queria falar isso para dizer que aqui no Japão tem um conceito que se chama senpai. Quem é o senpai? O senpai é aquela pessoa que, apesar da idade, ela tem mais experiência que você naquela determinada situação. Então, você pode ter senpais em cada atividade que você faz. Então, no trabalho, se você começa um trabalho novo, ainda que você seja mais velho de idade, se tem uma pessoa que está naquele trabalho, naquela empresa, há um dia a mais que você, ela é seu senpai. Porque ela tem experiência, ela tem mais experiência que você. Isso é um baita exercício de humildade. Porque muitas vezes, e isso aconteceu comigo, quando eu cheguei no Japão com 15 anos de experiência de secretariado, fui trabalhar na secretaria de uma escola que ainda usava fax. Em 2016, quando eu cheguei no Japão, eu já não usava fax há 10 anos, e aqui eles ainda usam até hoje. É importantíssimo você empresa, trabalha na empresa, ter um fax. Não existe essa coisa, vou mandar o arquivo por e-mail. Esquece isso, porque e-mail aqui não vale. Então, assim, eu cheguei com essa postura, não porque eu conheço tudo de escritório, porque eu vou revolucionar essa secretaria. Não, querida, você não entendeu. Você não entendeu o teu lugar aqui, né? Então, passei por isso. E aprender a lidar com essa questão de ser liderada, ter essa humildade, para mim, foi um grande ganho como pessoa e como profissional. Era isso. Obrigada, Cláudia. Acho que é bem isso, assim, às vezes a gente vai com uma ideia gigante, achando que vai revolucionar, mas sem conhecer o ambiente, sem conhecer a situação, talvez a nossa ideia não é aquilo que de fato faz sentido para aquele momento, assim, né? E até com essas questões, assim, outro exemplo ali que eu trago, há pouco mais de um ano eu entrei numa empresa, numa outra empresa, e aí eu entrei com o papel de liderança, só que a liderança anterior já estava há muito tempo, né? Mais de 5 anos com a equipe. Então, assim, eu tenho perfil e muito provavelmente diferente de qualquer outro perfil que tivesse, né? E aí você entrar e impor o teu modo não vai funcionar. Então, isso eu aprendi ao longo desses anos. Agora, se fosse a Dani de 10 anos atrás, nossa, eu ia, assim, ó, ia ser um caos, porque chega cheio de ideias, querendo revolucionar, querendo fazer muitas coisas diferentes, e não é assim que funciona. Você tem que conhecer o ambiente, conhecer as pessoas. Então, eu costumo dizer assim que eu fui muito feliz, né, nesse sentido de ir aos pouquinhos. E claro que eu acho que a receptividade do grupo e o fato de estar aberto para me receber facilita muito,
Só que também você tem que ter essa noção e essa consciência que isso tem que ser aos poucos. É a construção de uma nova relação. E isso não se constrói da noite para o dia. E aí, de fato, eu precisei ter a humildade de reconhecer que não era, né? Não é porque a Dani está chegando ali porque ela é gestora que tem que ser as coisas do jeito dela. Não, é aos poucos e fazer com que as pessoas, de fato, percebam a importância daquilo ali. E se não fizer sentido para o grupo, eu também preciso ter ser maleável nesse sentido e me adaptando às necessidades, né? Eu acho que isso demonstra, assim, um certo nível de humildade mesmo e de maturidade da nossa parte, e que eu vim adquirindo ao longo dos anos. E confesso que não é para tudo que eu tenho esse nível de maturidade, tem coisas que eu ainda não consigo administrar. E é por isso que é tão importante a gente ter pessoas à nossa volta que nos ajudem. E eu acho que é libertador quando a gente toma consciência da nossa incompetência, né? Então, essa vulnerabilidade, que eu acho que é tão importante que a gente se permita sentir e ser, né? E o entendimento dessa incompetência temporária em qualquer relação, né? Na relação de um novo cargo, na relação de uma nova amizade, na relação mais íntima com uma pessoa. Então, muitas das vezes a gente vem cheio, né, de verdades, cheio de vontade de ser perfeito, e mete os pés pelas mãos. Então, assim, eu acho que é realmente uma liberdade interna, né, e um formato socialmente diferente do que muitas das vezes nos ensinaram, né, de sabedoria. Que a gente realmente, no processo, né, de mergulhar dentro da gente, a gente descubra que a gente não sabe tudo, né, não dá conta de tudo, que tem muito a construir, tem muito a evoluir, e tudo isso sempre nos coloca em um movimento, né, de ampliação. Eu acho que a gente tem que estar sempre se desconstruindo e se reconstruindo e se permitindo ser, né, equivocado. É, Insuficiente, não sabe tudo, né? isso, é bem isso, assim, a gente nunca vai saber tudo, né, Eliana, mas assim, a gente ter a noção disso e saber que tu pode contribuir com algumas pessoas com aquilo que você sabe, mas você tem muito também a aprender com outras pessoas. E a gente está aberto para essa troca, né? Eu acho que, nossa, assim, ó, isso é muito rico. E faz com que a gente consiga construir relações tão importantes, né, e tão significativas na nossa vida. Porque às vezes as pessoas querem passar uma fortaleza, né, uma supermulher, no caso aqui nós somos entre mulheres, né, que não existe. E na essência, eu acho que as relações de conexão são mais genuínas e fortes, muito mais na dor do que no amor, né? As pessoas se identificam mais, né, com aquele que não deu certo em alguma coisa, que errou em outra coisa, que não conseguiu alguma coisa, e isso eu acho que mostra muito da nossa humanidade. Que é o nosso grande diferencial nessa era. Eu estou desesperada com a inteligência artificial, que cada hora aparece uma coisa nova para aprender, né? Então, que eu seja eu não sabendo fazer tudo. É bem isso mesmo. Acho que esse ponto que a Liana trouxe foi um gatilho muito importante, assim, no momento de vida que eu estou, assim, compartilhar um pouquinho de vocês, de uma situação pessoal, de saúde na família, em que as pessoas que me rodeiam, cada um tem um perfil muito diferente. E ora saber lidar, né, com essa situação, né, numa situação difícil, e cada um reagindo de uma forma, com as suas competências, com as suas fraquezas, né, distintas, é muito desafiador. Mas é nesse momento que tu te permite, né, estar num ambiente seguro, em que tu pode colocar, né, os teus anjos e os teus demônios para fora, mas tu tem ali a humildade de entender que o outro também tem as suas fraquezas, que hora tu que vai ter que assumir a frente, que a hora que vão ter que assumir a frente por ti, e isso faz parte da jornada, né? E assim é no mundo, assim é nas diversas relações que a gente tem enquanto vida, né? Seja no nosso papel com a família, seja no nosso papel com os amigos, seja no nosso papel no trabalho. As relações, elas se constroem da maneira mais genuína. Quanto mais genuína for a tua relação, mais vulnerabilidade e papéis diferentes em determinados momentos tu tem nelas, né?
É bem isso, assim, e eu acho que a gente ter a oportunidade, por isso que é tão importante a gente se conhecer, né? Porque muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta, elas não têm esse olhar, assim, para si. E talvez nem elas saibam, digamos assim, as dificuldades que elas têm de lidar com os sentimentos, e muitas vezes são até resistentes em tentar fazer com que a gente explique um pouco daquilo ali, ou mostre aquela necessidade, ou oriente para buscar uma ajuda, assim como a gente vem buscando e se desenvolvendo. Então, aí a gente tem, no meu ponto de vista, assim, né, claro, minha opinião, eu acho que é mais difícil ainda, porque além da gente lidar com os nossos medos, com os nossos monstrinhos, né, a gente precisa entender e tentar ajudar as pessoas que estão à nossa volta também lidar, ou pelo menos meio que nos blindar e dizer, não, isso é do outro, não é meu. Né? Esse sentimento é dela. Ela vai ter que saber trabalhar com aquilo ali, ou ficar, como que eu administro isso? Porque quando a gente se dá conta, a gente está assumindo a dor do outro como nossa. E o negócio complica. E aí fica fácil da gente se perder, né? Então, vamos lá. Continuar. Oi, Elis, você levantou a mão, por favor. Vou complementar mesmo, que é exatamente isso. No trabalho aqui, o que eu mais percebo é o quanto o medo, na verdade, é uma emoção básica humana, ela está paralisando as pessoas e não apenas indicando que ela está num caminho que é novo, é desafiador, que às vezes está justamente ativando alguma questão que precisa ser trabalhada, ser colocada como algo de importância, né? Então, precisa-se realmente olhar o medo como algo que está ali te mostrando que tem algo que você precisa trabalhar, mas não necessariamente ele pode ou deve, na verdade ele não deve te paralisar, e ele acontece o contrário. E quando a gente trabalha o medo, né, aqui na psicologia a gente tem um protocolo do medo, aí a gente vê as pessoas brilhando, prosperando, fazendo mudanças incríveis na sua vida e descobrindo que a crença que ela tinha não era dela, veio de uma outra pessoa, assim, muitas vezes uma pessoa que ama, que quis cuidar, mas que ensinou a partir dos medos dela. E a gente vai reproduzindo isso geração após geração, e limitando as pessoas e as suas potencialidades. Ai, obrigada, Elis. Me permite compartilhar este protocolo, parte do meu protocolo, porque a Elis é psicóloga maravilhosa e vem trabalhando comigo durante todo esse ano de 2023, questões nesse sentido, assim, e eu pude descobrir os meus medos e os meus anseios de coisas que não eram minhas, e que eu carreguei durante a minha vida inteira. E em determinada situação aquilo estava se tornando insustentável e fazendo com que eu não acreditasse no potencial que eu tinha, independente de ter pontos a desenvolver e a melhorar, eu sempre vou ter, mas aquele medo de determinada situação estava realmente me paralisando. Então, quando a gente consegue acionar, né, o pontinho que está lá e a gente começa a trabalhar isso, gente, assim, ó, é transformador, assim, te dá uma força e uma energia que você nem sabe que tem, né? Que é aquele ponto lá que eu falei, aquela força que você não imagina que você tem e tá aqui dentro da gente, só basta a gente descobrir. Então, mas assim, a importância de ter pessoas, né, capazes para poder também nos auxiliar nessas construções e saber trabalhar isso, né? Obrigada, Vinícius. E um ponto aqui que é meio cômico, se não fosse triste, é a questão da língua, que isso me chamou muita atenção, gente, é sério, assim, ó, a Cláudia, né, tá aqui, a minha teacher, né, de English, e assim, é desafiador para alguém que tem mais de 40 anos aprender uma segunda língua, sendo que isso nunca foi prioridade na minha vida. E de uma hora para outra, tu saber que tu precisa te defender de alguma forma, num país estranho, numa cultura diferente, e realmente, assim, para mim, gerou um medo. E muitas vezes eu pensei em desistir, utilizando, digamos, outras questões, como sendo responsável pelo medo que eu tinha, e a língua era um deles. E aí, quando eu chego lá, digamos, a história cômica começa na própria imigração,
que a Cláudia me ajudou com cartinha de o que deveria falar, como que deveria, em inglês. Quando a gente chega na imigração, era espanhol. Eu disse, caramba, eu não estudei para espanhol, eu tô com um negócio aqui, o script para inglês, e agora o que eu vou fazer? Daí era eu e a Elis e a Duda, a filha dela, na fila, e a Duda nos ensinando como que a gente poderia falar para não ser, né, passar na imigração assim, despercebido. E no fim gerou toda aquela ansiedade, aquele frio na barriga, e o cara mal olhou na nossa cara e só carimbou. Eu não sabia se eu chorava de felicidade ou de tristeza, porque ali eu já estava treinando. E beleza, eu disse, nossa, é importante ter o espanhol também, né? Porque tu vê, em determinadas situações a gente consegue, digamos, né, sair de uma saia justa. E aí, chegando lá, todo mundo conhecido ali dentro do grupo, ok, eu não precisava ter medo, porque eu sempre estava acompanhada de alguém. E aí alguém sempre me ajudava. E aí a gente estava num restaurante e almoçando, quando a gente percebeu, veio um pedinte, um cara da rua ali, perguntando para nós em qual língua que a gente falava, se era inglês ou espanhol, para ele poder pedir dinheiro. E eu disse, caramba, né? O cara sabe falar inglês, espanhol e francês. Tá tirando onda com a minha cara, né? Eu não sei falar nada. Então, assim, é chocante, sabe? Porque aí é que a gente começa a perceber a importância de a gente sempre continuar estudando e por mínimo que seja, assim, a gente conseguir se comunicar, conseguir chegar num restaurante, conseguir pedir uma mesa, conseguir dizer o que você quer comer, pedir uma informação. Então, eu até comentei com a Cláudia, assim, das duas, uma. Ou eu volto de Paris e não quero mais saber de inglês, ou eu volto com a necessidade de que agora eu não tenho que aprender inglês, eu tenho que aprender inglês, espanhol. E é isso, assim, então, para mim foi um grande aprendizado, de a gente, independente da nossa idade e do que a gente faz, eu sempre tive um bloqueio com a língua e sempre disse, para que eu vou estudar se eu no meu trabalho eu não preciso do inglês? E grande ignorância da minha parte. Não é porque eu não uso no dia a dia que isso não vai me fazer falta, né? Então, assim, hoje eu estimulo muito a Anitta e a Helena, e a Anitta, ela sabe falar inglês. A Duda, filha da Elisa, eu fiquei encantada porque ela consegue se comunicar muito bem, e assim, com 12 anos, a Anitta com 13 anos. Então, como que eu vou dizer assim para vocês? Me senti em determinadas situações com vergonha de não conseguir me comunicar e saber que isso é uma responsabilidade minha. Não adianta eu dizer, é que meus pais nunca me incentivaram, é porque na empresa X nunca pagou um curso. Tá, mas vem cá, quem que precisa, né, trabalhar, quem que precisa se desenvolver, quem que precisa aprender? Por que eu preciso esperar pelo outro? E hoje eu digo para vocês, assim, eu ainda não priorizo a língua. Tanto não priorizo que depois que eu voltei, eu não voltei às aulas. Eu só enrolei a Cláudia e postergando as nossas agendas. Então, deixou de ser uma prioridade. E quando que vai ser, Dani? Quando tu quiser viajar o ano que vem para o próximo lugar, e daí você vai se apavorar, em 3 meses você vai querer aprender? Né? Isso está no meu to-do, mas ainda eu não tenho tempo. O tempo é relativo. A questão do tempo é porque eu não priorizo. Então, é isso, a gente precisa analisar o que é prioridade para nós. Mas isso realmente foi uma coisa que me chamou bastante atenção, assim, e, nossa, eu não esqueço. É um grande aprendizado. A imagem dele chegando no restaurante e perguntando se a gente falava inglês ou espanhol é muito nítido para mim. Me marcou realmente. Oi, Cláudia, pode falar. Em primeiro lugar, você está perdoada. Não se preocupa, que isso não é um problema. Eu só queria compartilhar, como professora, 2 insights, né? Tem muitos, mas eu só vou compartilhar 2 para não. Quando a gente é adulto, estudar idiomas nunca é a prioridade. Então, eu quero que você tire esse peso das costas, porque, como adulto, não é a nossa prioridade estudar idiomas, a não ser, como você disse, quando vem uma necessidade, uma situação em que você aprende,
ou você vai sofrer uma perda tão grande que não vale a pena você deixar de priorizar isso. Vou contar um caos. Há 4 anos, eu participei de uma seleção para trabalhar no consulado brasileiro aqui na minha cidade. E eu passei em todas as etapas, aonde foi que eu enganchei? No japonês. Eu não falo, não leio, não escrevo japonês, e apesar de eu ter tirado o primeiro lugar em todas as provas, como eu não gabaritei japonês, eu não pude passar. Deixa eu te contar que há uma semana abriu inscrições para o consulado novamente. E eu não posso me candidatar pelo mesmo motivo. Aí você fala assim, nossa, mas você está aí, como é que é isso? Porque aprender japonês nesses 4 anos nunca foi prioridade para mim, apesar de eu morar aqui. Mas eu vivo no gueto, eu falo inglês e português o dia inteiro. Então, assim, na verdade, eu não preciso falar japonês, a não ser quando eu vou no mercado, e aí eu brinco que eu não vou fazer compras, eu vou arrumar confusão. Eu vou no mercado arrumar confusão, porque sempre dá um BO, sempre dá uma confusão. Mas, enfim, o segundo insight é o seguinte, tudo bem, então tira esse peso das costas de que não é prioridade de adulto. A outra coisa é, você não pode forçar isso, porque se você força, você não vai, você não gosta, você fala, pelo amor de Deus, para que eu estou fazendo isso? Né? Então, você precisa ter a motivação interna, ela precisa ser outra. É por isso, esse é o motivo pelo qual eu falo, por exemplo, e aí acho que a Érica vai relatar, porque o assunto da Érica é sobre intercâmbio no Canadá, né, Érica? É o seguinte, se você vai fazer alguma coisa, faça não porque você precisa, né? Então, eu vou aprender inglês porque eu preciso. Não, o que você gosta de fazer? Então, no seu caso, você gosta de falar sobre liderança feminina. Busque assuntos de liderança feminina em inglês. A Érica fala sobre intercâmbio no Canadá. Busque assuntos sobre intercâmbio em inglês. Qual é o tema da Elisa? A Elisa estuda EMDR. Busque esse assunto em inglês. Quer dizer, você vai... não é tateando o que eu quero dizer, mas você vai comendo pelas beiradas, né? Então, fazendo uma coisa que você gosta, você acaba assimilando aquela habilidade que você precisa desenvolver. É isso. E com isso, minhas queridas, eu me despeço, porque eu disse que eu ia ser a francesa, mas não deu, né? Eu tinha que falar. Obrigada pela dica. Beijo, queridas. Fiquem com Deus. Um prazer de ter aqui, Cláudia. Beijão. Tudo de bom. Beijo, Cláudia. Tchau. Então, vamos voltar. E um outro ponto aqui é que as pessoas nem sempre são o que parece ser. Eu comentei algumas coisas, acho que no slide anterior ali, de a gente se permitir conhecer outras pessoas e, de fato, assim, tentar conhecer essas pessoas na essência. Quando eu falei ali na questão de, né, não importa o que a gente tem em si, o que nós somos, é um pouco disso também. Mas uma coisa que me chamou a atenção, por exemplo, né, nessa imersão, é que eu não conhecia várias pessoas no próprio grupo lá no dia da imersão. Eu conhecia as meninas, que era o contato maior que eu tinha. E aí, chegando lá, você olha assim, você vê, tem pessoas que são mais, digamos, mais comunicativas, outras mais introspectivas, e aí as pessoas que são mais comunicativas já ficam com um certo receio, né? Porque ela fala isso, ela é assim, nossa, ela trabalha em tal empresa, ela tem isso, ela tem aquilo, e não vou me aproximar tanto. E aí, quando você, de fato, se permite, né, se aproximar das pessoas e conhecer um pouco mais, você vê que são pessoas maravilhosas, que são pessoas humildes, simples, que estão ali querendo compartilhar, ajudar. Então, assim, para mim foi interessante isso, porque apesar de eu ter esse meu lado, assim, mais falante, de gesticular, de falar alto, eu tenho o meu lado mais tímida, que eu não me posiciono no grande grupo quando eu não conheço as pessoas que estão ali, ou muitas vezes eu me posiciono só se alguém me chama e pede a minha opinião, senão eu fico mais na minha.
Tanto que nos 3 dias de imersão, eu falei no primeiro dia, que era o dia que eu ia me apresentar e falar sobre o tema. Nos demais dias, eu pouco interagi, justamente por estar no grande grupo. E muitas vezes por não conhecer todas as pessoas que estavam ali mais a fundo, então eu ficava mais reservada. E esse é o lado bom, que a gente precisa, digamos, se aproximar mais das pessoas para tentar conhecer, porque a gente se surpreende de forma positiva. Assim como a gente pode se surpreender de uma outra forma, achando que talvez a pessoa você admira, você olha, você tem bem isso, uma certa admiração de querer, muitas vezes, agir como ela, ser como ela, crescer como ela. E aí, quando você se aproxima e, de fato, conhece o que está ao entorno dela, o que ela faz para chegar onde chegou, ou como que é o dia a dia, como que ela age, né, com as pessoas mais próximas, você começa a perceber que, bom, não é por aí. Acho que eu não quero mais ser, né, o exemplo. Acho que essa pessoa não é mais o exemplo para mim como eu imaginava. E aí você, de fato, olhar, será que essa pessoa, ela está de acordo com os meus valores, com os meus princípios? Será que eu compartilho do mesmo sonho, do mesmo objetivo? Será que aquilo que é propósito para ela é o mesmo para mim? Será que aquilo que é valor importante para ela é valor para mim? Então, eu acho que a gente, de fato, se aproximar e entender e conhecer um pouquinho mais de cada um, eu acho que isso é importante para a nossa vida, porque aí a gente, de fato, escolhe com quem a gente quer caminhar, escolhe com quem a gente quer estar junto, e não precisa, a gente não precisa, acho que, abrir mão de quem nós somos e abrir mão daquilo que a gente acredita e dos nossos valores para a gente conquistar as coisas, para a gente aprender, para a gente se desenvolver. De fato, pensar como que a gente pode fazer isso de uma forma que a gente continue sendo nós mesmos. Então, foi isso uma das coisas que me chamou bastante atenção, que para mim teve os dois lados. Me surpreendi muito positivamente com algumas pessoas e tive algumas decepções, imaginava determinadas situações que não aconteceram. E aí também veio uma questão assim, será que isso é o da pessoa ou é meu? Será que eu depositei, digamos, uma imaginação minha, né, uma expectativa gigante sobre determinada situação ou sobre determinada pessoa, e aquilo não se realizou porque realmente não era para se realizar, porque não era aquilo, ou porque eu, digamos assim, idealizei algo que não era real. Então, tem os dois lados, assim, e eu acho que isso é importante para a gente trazer para a nossa vida como um todo. Isso acontece nas nossas relações, seja ela pessoal, seja de cunho profissional. Quantas vezes a gente não idealiza uma liderança, de entender que aquele líder é a pessoa ideal para se trabalhar, e quando você efetivamente consegue o cargo dos sonhos e trabalhar com aquele líder, no dia a dia você percebe que não era tudo isso que você imaginava e a gente acaba se decepcionando. Ou você olha e a pessoa é extraordinária de longe, quando você se aproxima não é tudo isso. Ou muitas vezes você não dá nada, diz assim, o fulano não tem nada para contribuir, e aí quando você conhece um pouco mais, você percebe que tem uma história de vida incrível, que tem um conhecimento gigante, que a pessoa tem muito a contribuir. Então, o convite que eu faço aqui é, de fato, a gente não julgar sem antes, né, conhecer e entender as situações para ver o que faz sentido para nós. E se alguém quer comentar alguma coisa? Bora lá. Aqui os outros 2 pontos, assim, que eu acho que para mim foi bem impactante também, é estar aberto às novas experiências e descobertas, porque de fato a gente não sabe quando que a gente vai voltar, né, num determinado local ou vivenciar aquilo. E ter a coragem de explorar o desconhecido, mesmo que sozinha, porque senão a gente pode se arrepender das oportunidades perdidas. E aqui eu até trouxe a foto de um lugar que é, digamos, ícone, né, lá em Paris, que é o Arco do Triunfo. E para mim isso, digamos, fez com que eu trouxesse essas 2 frases, porque foi um lugar que eu não consegui parar, ir lá
Dani, tirar foto, apreciar, da mesma forma como eu pude ficar na torre, assim, acho que eu fui umas 2 ou 3 vezes, eu acho que a gente passou ali na torre, e cada vez eu não me cansava, tanto que eu tenho várias fotos da torre, porque ali foi muito significativo para mim. Mas no Arco do Triunfo foi algo que é histórico. E aí eu tive a oportunidade, eu estava pertinho dali, e pelo fato de talvez ter que ficar sozinha, ou de não conhecer, ou de... Passou. Então, assim, na hora passou despercebido, aquilo ali para mim não teve impacto, digamos assim. Tá, beleza, é um lugar que depois, quando eu tiver a oportunidade, eu vou. E aí, quando eu voltei, eu comecei a olhar as fotos e a pensar assim, nossa, por que eu não fiz isso? Né? E a questão da coragem de explorar o desconhecido. Por que eu não caminhei? E a Cláudia, ela saiu, mas era uma das coisas que ela sempre me dizia assim, Dani, procura sair sozinha, procura ir em algum lugar sozinha, para que tu comece a explorar as coisas, a ver outras pessoas, a te desafiar. E eu não fiz isso. Então, é uma das coisas assim que eu deveria ter feito, sabe? Mais, me desafiar mais, ser mais audaciosa. E eu não fui. Oi, Elis, pode falar. Só para te lembrar, mas teve aqueles 2 momentos de compra que você atingiu seu objetivo, lembra na Disney? Ah, sim! Foi na hora que Dudinha já estava lá cansada, não prestou mais atenção na gente, aí quando viu, você conseguiu maravilhosamente bem. É verdade, a gente estava na Disney, e aí eu estava sempre com a Duda e com a Elis, e eu dizia, Duda, pelo amor de Deus, fica pertinho de mim, porque se me perguntarem as coisas, eu não vou saber responder, eu quero comprar tal coisa, eu não vou nem dizer o que eu quero pagar. E aí teve 2 momentos, assim, que a Duda estava cansada, elas foram ali fora sentar, e eu fiquei na loja escolhendo, e quando eu olhei para o lado, cadê a Elis e a Duda? Eu disse, socorro, e agora? Aí fui lá pro caixa, né, falando o meu inglês ali muito do básico, mas consegui. Então, e era isso, aí tu tem aquela sensação assim, nossa, eu posso, né? Eu consegui, ela entendeu o que eu quis dizer, mesmo falando errado, falando frases por metade, eu senti o gostinho de fato fazer. E por que eu não fiz eu tomando a iniciativa? Aquilo ali eu consegui fazer porque eu estava num momento inusitado, eu estava sozinha. Até eu procurar a Elise e a Duda, talvez eu não encontrasse, talvez eu fosse demorar. Então, assim, me vi, digamos, num aperto, eu fui lá e fiz. Mas eu, Dani, ter a iniciativa de dizer, olha, Elis, Duda, vocês querem ir? Eu vou ficar, porque eu quero fazer tal coisa, eu quero ir em tal lugar. Gente, óbvio que eu não fiz isso. Então, esse não é um arrependimento, mas é um aprendizado que, de fato, eu deveria ter ousado mais e deveria ter feito para não ficar com a sensação, nossa, eu estava lá, quando que eu vou ir lá de novo e poder tirar foto e olhar? Não sei. Então, assim, é oportunidade perdida por medo, por receio, por cansaço, seja, não importa, o fato é que eu não fiz. Então, um aprendizado, façam. Tiram forças, mas façam. Não deixe esse medo dominar vocês assim como ele me dominou. E aqui eu acho que é algo assim, essa foto para mim é bacana, assim, porque a gente estava no momento de descontração, né? Então é aproveitar cada momento da nossa vida sem medo do julgamento. E porque a gente vai ser julgada, independente do que a gente faça. Se a gente fizer algo, vão nos julgar. Se a gente não fizer, vão nos julgar pelo fato de a gente não ter feito. Então, assim, vamos fazer, né? E sim, ó, as pessoas que estão ali apontando que você deve ou que você deveria ter feito ou deixado de fazer, elas não estão no nosso lugar. Eu digo, elas não estão nos nossos pés, não calçaram, né, a nossa vida, não conhecem a nossa trajetória e não viveu o que a gente viveu. E não precisou passar, talvez tenha passado por situações tão difíceis quanto as nossas, ou até mais, mas só ela sabe, assim como só nós sabemos. Então, o convite aqui realmente, e eu sou uma pessoa que eu tenho medo do julgamento, porque eu sou uma pessoa que julguei muito durante muitos anos. Julguei meus pais, julguei
as pessoas com quem eu trabalhei em determinada situação, e eu acho que é muito disso, assim, ó, quando a gente vai ficando mais velha e vai amadurecendo e vai entendendo determinadas questões, a gente começa a perceber que todos nós erramos, todos nós cometemos erros. E quem sou eu para julgar, para dizer o que é certo, o que é errado? Eu tenho que saber, é da minha vida, né? Eu tenho que saber o que é certo e o que é errado para mim, para as minhas atitudes, para aquilo que eu consigo controlar. Agora, eu não consigo controlar a vida do outro. Por que eu julgo? Né? Por que eu determino o que ele fez certo, o que ele fez errado? Então, é algo que eu demorei muito tempo para aprender. E hoje, quando eu me deparo nessa situação de julgamento, eu pergunto, tá, e se fosse comigo? E se eu tivesse nessa situação e a pessoa tivesse pensando isso ou falando isso, como que eu iria me sentir? Eu acho que às vezes a gente pensar um pouco sobre, né, e analisar. Ah, mas fulano me magoou, fulano falou coisas que não eram verdadeiras, isso me chateou. Não, ok, mas assim, como que eu reajo com relação a isso? Não é sobre o outro, né, é sobre nós. Como que eu reajo, como que eu trabalho essa emoção? O que ele falou, o que ele fez, não vai mudar, mas eu preciso trabalhar como que eu reajo a essa situação. Então, e não deixar de viver, não deixar de fazer as coisas. Por exemplo, eu tenho o perfil do Instagram desde 2020, logo que começou a pandemia ali. E por muito tempo eu não publicava, eu não colocava nada, porque eu sempre ficava pensando, a Dani trabalha na instituição financeira, a Dani trabalha na área contábil, o que ela quer publicando coisas sobre autoconhecimento e sobre liderança? Quem que ela pensa que é para falar sobre autoconhecimento? Era esse o meu receio, era esse o meu medo. Até pouco tempo atrás, eu iria me sentir muito desconfortável falando sobre autoconhecimento, sobre descoberta, sobre medo, sobre inteligência emocional, sabendo que tem uma psicóloga renomada com mais de 20 anos de experiência. Eu ia me sentir muito diminuída, porque eu não sou psicóloga. Então, hoje, não é que eu me sinta uma pessoa que saiba mais. Não é isso. É que eu estou trazendo a minha vivência. E muitas vezes, nessas trocas, quando a Elis trazia questões assim técnicas, que ela traz o nome das pessoas, qual que é a técnica, da onde que veio, eu disse, eu já fiz isso, tá, mas eu não conhecia isso, não sabia que era do fulano. Então, assim, eu não sei porque eu não sou psicóloga e eu não posso trabalhar com isso. Mas o que eu sei é do que eu vivi, do que eu passei, né, do que eu aprendi no meu dia a dia. Então, isso foi uma coisa que a Elis me ensinou. Não precisa fazer isso, né? Você não é questão de ser superior ou inferior, é a tua história. E a mesma coisa quando eu falava de liderança. Nossa, quem é a Dani para falar? A Dani não chegou numa alta liderança. Não, realmente, eu não cheguei. Então, assim, eu não me sinto preparada para mentorar um executivo, porque eu nunca tive a experiência, né, de ser executivo. Mas eu me sinto preparada para mentorar alguém que está iniciando na liderança, para eu poder pegar na mão e ajudar a não passar por situações que eu passei quando eu iniciei na liderança. Então, aí eu comecei a... Então, esse é um dos medos, o medo do julgamento, o medo de ser criticada. Óbvio que eu ainda tenho um pouco desse medo, mas agora eu já enfrento um pouquinho mais. E aí, aos pouquinhos, eu vou indo. Porque, de novo, eu tenho pessoas que estão nessa caminhada junto comigo e estão me mostrando que se eu fizer ou não fizer, vão me julgar. A questão é que se eu realmente não fizer, quantas pessoas eu vou deixar de ajudar pelo medo de ser julgada? Então, se a pessoa que está me julgando, ela não precisa da minha ajuda, mas tem outras pessoas ali que realmente estão precisando. E por que eu vou deixar de contribuir com o desenvolvimento de alguém por medo de ser apontada por A ou por B? Não é fácil, e não está sendo fácil para mim hoje estar aqui falando isso para vocês, mas é algo que aos pouquinhos eu estou conseguindo administrar e trabalhar. E está sendo muito gostoso, está sendo bem libertador, né, nesse contexto. Então, é isso. E por último não, né, eu trouxe 10 aqui, mas, nossa, assim, foram 10 dias intensos, maravilhosos, assim, que vão ficar para minha memória para sempre, assim.
Então, essa foto na torre, para mim, foi bastante significativa, toda a turma aqui. E foi um momento assim que eu me descobri que eu podia mais do que eu estava fazendo e que tudo estava dentro de mim, que eu só precisava, de fato, acreditar mais em mim e, e conseguir desabrochar nisso. Assim. Então, eu tive e tenho amigas parceiras que estão comigo nessa caminhada e me fortalecendo dia a dia, e isso cada vez mais faz com que a gente perceba a importância de ter pessoas conosco, e que a gente sozinho, a gente não vai a lugar nenhum. E aí, independente das pessoas que estão conosco, a gente precisa também perceber, né, que não importa o tamanho dessa conexão, se ela é forte, se ela não é, se é um grupo específico, se é um grupo grande ou um grupo pequeno, mas a gente também precisa perceber, né, em que momento você pode, daqui a pouco, dar uma opinião e ser mais incisiva, né, com relação à sua opinião, naquilo que você acredita que pode ser o mais adequado no momento, o momento que você precisa silenciar e apenas ouvir, né, saber dizer não. Quantas vezes a gente aceita determinadas situações por receio de levantar a mão e dizer, não, eu não quero, não, eu não concordo, ou não, eu não gostei dessa situação, e conseguir dar a sua opinião. Eu, em vários momentos, assim, eu fui muito rotulada ao longo da minha vida. Primeiro por ser a Dani faca na bota, que diz o que quer, para quem quer, quando quer, sem olhar o que está ao seu redor. E realmente eu era uma pessoa sem filtro. E aí eu dizia, eu falo verdade. Não, eu era estúpida e muitas vezes mal educada. Isso era fato. Então, hoje eu percebo que o que eu fazia, a forma, as atitudes que eu tinha, não era de alguém que dava opinião, era de alguém que não aceitava ser contrariado. E então, em determinadas situações, por eu ter este rótulo, eu fui do 8 ao 80, e muitas vezes eu não me posicionava em nada, e eu tinha receio de dar a minha opinião por qualquer coisa, de medo de alguém dizer que a Dani é assim ou a Dani é assado. Então, acho que a gente precisa ter esse equilíbrio. E aí, dessas situações, também a gente perceber que, às vezes, a pessoa que está ali, ou que está passando por determinada situação, ela não quer ouvir a sua opinião, ela não quer, ela só quer ser acolhida, ela só quer receber um abraço e dizer, olha, eu estou aqui e vamos nessa juntos. E para que tudo isso aconteça, a gente nunca pode deixar de ser verdadeira, né, conosco, né, com os nossos valores, ser íntegro, e eu acho que isso faz com que a gente construa, de fato, relações genuínas, verdadeiras e duradouras, que é a questão da própria amizade, né? Hoje é o dia do amigo, né? Então, assim, o que é ser amigo? Então, para mim, a amizade ela tem um valor, assim, gigante, e é muito difícil hoje a gente construir amizades longas e verdadeiras, porque muitas vezes, no meu ponto de vista, o amigo não é aquele que aceita tudo do outro, ou que não fala o que pensa, ou não fala quando a pessoa de fato cometeu alguma falha. Eu acho que essa troca verdadeira, com respeito, com carinho, isso faz com que a gente cresça, né? É o famoso feedback no mundo corporativo, né? Quantas vezes o líder não precisa se posicionar e dar o feedback para o colaborador, e ele não precisa ser algo de arrogância, eu tô certo e tu tá errado. Precisa ser uma troca, trazer os pontos que precisam ser melhorados. Então, acho que na amizade tem disso também. Então, para mim, ficou muito isso, assim, porque a gente ficou numa casa lá, com as meninas, então a grande parte das meninas estão aqui, né? A Elisa, a Liana, a Marcela, a Maria, e eu acho assim que fortaleceu muito essa relação e essa amizade, e elas já tinham toda essa proximidade. Eu cheguei depois e me senti tão acolhida, tão próxima, que isso assim fez com que de fato eu me sentisse, como eu vou dizer assim, importante no sentido, nossa, eu consigo construir amizades verdadeiras e genuínas chegando depois, sabe?
e sendo eu mesma, sendo a Dani, com os meus medos, com os meus receios, com os meus erros, com as minhas fraquezas, e ao mesmo tempo, em momentos que a gente precisou estar junto ali, a gente se fortaleceu, a gente chorou junto, a gente riu junto, a gente discutiu. Então, assim, isso é amizade, é relação genuína. Isso faz com que a gente se sinta fortalecida, capaz de muita coisa. Então, eu acho que esse, para mim, é o grande aprendizado, assim. E a gente precisa, né, digamos, transitar nesses contextos, assim, de saber se impor, silenciar, dizer não, acolher. Eu acho que quando a gente consegue fazer isso de uma forma natural, sendo nós mesmas, a gente, de fato, fortalece essas relações. Então, esse, para mim, é o grande aprendizado, assim, né? E aí, eu iniciei falando, então, dos nossos sonhos, né? Das nossas... o que a gente tinha conquistado, né? Qual foi o último sonho? Eu queria ouvir de vocês um pouquinho, assim, desses sonhos que vocês conquistaram, ou algo que ainda não foi conquistado, mas está lá guardadinho, está planejado. Quais os maiores aprendizados? Eu trouxe aqui para vocês desse meu grande sonho, os maiores aprendizados que eu tive baseado em relacionamentos mesmo, né? Em autoconhecimento, quem eu sou, o que de fato se fazia sentido, aquilo que eu entendia como um valor. E para vocês, assim, quais os maiores aprendizados de vocês no último sonho ou nos últimos sonhos realizados? Se vocês quiserem falar ou compartilhar aqui no chat, só para a gente, né, pensar um pouquinho assim, e se nesses aprendizados está relacionado com quem vocês são de verdade, qual é o nível, né, de conhecimento que vocês têm de vocês mesmos, onde que está a dificuldade de identificar quem são vocês na essência, se tem essa dificuldade, se não tem, por quê? Então, acho que isso é importante para a gente fazer essas reflexões, assim, saber onde é que está o nosso, digamos, o nosso tendão de Aquiles ali, ou o nosso gargalo, para a gente poder trabalhar isso. Não sei se vocês querem compartilhar, comentar alguma coisa. É interessante, Dani. Em momentos diferentes, eu trabalho com grupos, com pessoas, né, que vivem um processo de autoconhecimento. E eu costumo dizer que nada do que a gente, num processo, em qualquer modelo que seja, vai ser diferente daquilo que a pessoa já sabe. A grande questão é a coragem da gente olhar para o espelho, né, e pegar o que está vendo do espelho e fazer alguma coisa com aquilo, né? Porque aquilo que a gente é na essência, os nossos medos, as desculpas que a gente vai dando, sempre para fazer, não fazer, a gente até sabe, né? A gente esconde da gente mesmo e a gente acha que está escondendo das pessoas, só que todo mundo está vendo, menos a gente está tendo essa coragem. Verdade. Todo mundo está vendo, todo mundo está vendo. Eu tenho uma amiga minha que fala o seguinte: Liana, eu já sei quando você vai lá para frente falar alguma coisa, você não se preparou o suficiente como você gosta. Você começa a falar difícil. Aí eu falei, será? Eu assim, presta atenção. E aí eu comecei a perceber, todo mundo vê. Ou seja, se a gente quer resultado diferente, a gente tem que fazer uma coisa diferente. Agora eu já sei que toda vez, antes de nada, eu tenho que planejar, preparar, para não falar difícil. Porque todo mundo está vendo. Quando eu estou nervosa, falo difícil, e aí não entende, aí todo mundo fica, nossa, como entende? Entende nada, está com medo. Mas eu acho que é linda essa jornada, né? Eu acho que quando você fala que você chegou por último, não, você chegou na hora que você tinha que chegar, e você chegou com tudo que faltava, né? E quando a gente é quem é, que é a coisa mais libertadora também. Fala de libertadora, mas né? A gente se aceitar, se amar dentro de tudo que a gente faz de bom, que a gente faz de ruim. E esse nosso grupo é um grupo abençoado, né? Você não viveu Portugal, as meninas tiveram que me engolir, né? No meu pior momento. E eu fui engolida, não engolida, eu fui amada, né? Eu fui cuidada. E é exatamente isso, assim, a gente não ter medo de ser quem a gente é, cuidando das arestas, porque a gente precisa se relacionar. Mas se a gente quiser construir um personagem, vai chegar uma hora que a gente vai se perder
e nem a gente, nem as pessoas vão entender quem a gente é. Então, você é linda, maravilhosa, ainda mais que foi minha marida por 5 dias, né? Nós dormimos na mesma cama. E eu roncava, eu acho, né? E a Dani não reclamou. Olha, não sei, porque assim a gente chegava tão cansada, né? Que a gente só queria mesmo era deitar e se preparar para o próximo dia. E é muito lindo, né? A gente vê a humanidade, né, de cada uma. Eu acho que é exatamente isso. Esse grupo aqui, acho que busca isso, né, Dani? Esse grupo que você está conduzindo, e eu tenho certeza, né, que todas nós vamos nos tornar melhores. Ai, que bom, obrigada, Alice. Bom, então, falando aí dos sonhos, né, alguém mais quer comentar alguma coisa desses aprendizados? Então, como que foi para vocês, assim, refletirem sobre esses aprendizados, né? Acho que o que a Liana trouxe é muito isso, assim. É difícil a gente se olhar no espelho e reconhecer as nossas vulnerabilidades, reconhecer, ou muitas vezes a gente reconhece, e bem como a Liana falou, tá, eu reconheço, mas assim, se eu não faço nada, e aí? O que adianta eu vir aqui dizer para vocês que, eu né, no processo de autoconhecimento, eu tenho trauma disso, eu tenho medo daquilo, tá, mas se eu não fizer nada com isso, daqui a um ano eu vou estar nessa mesma agenda falando para vocês dos mesmos medos, dos mesmos traumas, e eu não agir. Então, e era isso que eu estava fazendo algum tempo atrás. Então, de dezembro para cá, eu comecei a me permitir e tomar algumas ações para, de fato, superar. Os medos, eles sempre vão existir. Então, acho que foi uma coisa que eu aprendi com a Elisa, assim, de dizer que a gente não é que a gente não possa ter medo, ou que a gente vai enfrentar o medo. Não, a gente tem que conversar com ele, e ele está ali do nosso lado, e a gente dizer, olha, neste momento, sinto muito em te dizer, mas eu vou te vencer, né? E assim, o que seria da nossa vida se a gente não tivesse o medo? Ele nos protege de certa forma, né, de determinadas situações, mas a gente precisa entender em que momento que ele está nos paralisando, em que momento que ele está sendo útil para nós. Então, ter ele como nosso aliado, e não como alguém que eu estou enfrentando. Isso eu aprendi contigo, Elis. E eu tenho conversado com os meus medos. Digamos que a gente não tem uma amizade sincera ainda, eu e o meu medo, né, e os meus medos, mas a gente está conseguindo se entender. E aí, quando está com medo, vai com medo mesmo, Dani. Né? E ou a gente dá conta, ou a gente aprende alguma coisa com aquilo. É isso aí. Tem uma frase que eu gosto muito, até coloquei no chat aí, que diz que a coragem precisa do medo para existir, né? Então, como você falou, o medo impulsiona a gente para a gente criar coragem para a gente lutar contra a gente mesmo, né? Eu me identifiquei com muitas coisas que você falou aqui. Eu acho que a gente tem perfis muito parecidos. Acho que quem é dominante sofre um pouquinho. E é algo que eu tenho trabalhado muito em mim também. E estou no momento agora de meio que dar uma parada, sair do meu emprego atual, porque eu estou empreendendo, e estou me preparando também para casar, mudar de cidade. Então, eu estou meio que, sabe, com um pezinho atrás, assim, observando as coisas, me permitindo ser conduzida, me permitindo ser liderada, não ser aquela mulher guerreira que eu estava sendo até agora. Então, por isso, me identifiquei com muitas coisas mesmo que você colocou aqui. Tem sido aprendizados para mim também. E continuo buscando meu autoconhecimento para, no futuro, não deixar essa mulher guerreira aparecer de novo, porque ela está aqui se segurando. E poder viver uma vida mais em paz e harmonia, né? Sabendo conviver com os diferentes perfis, como alguém comentou aqui, não lembro agora quem foi. E dando espaço para todos, né? Não só querer dominar tudo o tempo todo. Nossa, muito obrigada pelos insights. Eu que agradeço, Érica. Imagina por compartilhar conosco. E eu acho que é muito isso, assim, né? O perfil dominante tem muito aquela coisa de fato, dominar e ser... querer ser a provedora. Né? Quando a gente olha para o lado, para o feminino e para o masculino, a gente é muito masculino. A gente não se permite ser cuidada. A gente não se permite dizer, olha, eu preciso de ajuda, eu não estou conseguindo. E a gente vai muitas vezes que nem um trator, fazendo 1000 coisas.
e isso esgota. Chega um determinado momento que a gente cansa e se sente, de fato, assim, com as costas pesadas, parece que está carregando o mundo. Mas, assim, será que não somos nós que estamos querendo carregar esse mundo e aí depois se justificar que ninguém me ajuda, que ninguém me apoia? Então, assim, acho que deixar um pouco tenho aprendido isso, né, de deixar esse papel de vítima do tipo, ninguém me ajuda. Não, eu preciso de ajuda. Eu quero, pode fazer isso, pode conduzir aquilo. Eu quero me permitir descansar, eu quero me permitir não conseguir fazer tal coisa e não conseguir entregar tal coisa. Então, esse é um trabalho extremamente difícil, assim, para mim. Quando eu me dou conta, eu já estou fazendo tudo que está à minha volta, assim, meio que polvo, assim, querendo pegar. E aí eu entro naquela questão da procrastinação, de procrastinar algumas coisas que são importantes para mim, e muitas vezes começar a fazer várias coisas e não terminar nenhuma. Então, são N consequências de tudo isso. Eu acho que a gente se conhecendo e se permitindo, então eu tenho feito alguns combinados comigo. Não, isso aqui tu não vai fazer, isso não é agora, te prioriza. A próprio exercício, né, a yoga que entrou na minha vida, assim, para me ajudar nesse equilíbrio, muitas vezes, eu acho que eu não vou fazer porque eu tenho que fazer tal coisa. Não, tu tem que fazer yoga. E aí, quando eu tô lá, eu disse, nossa, eu precisava muito estar aqui, eu ia me arrepender muito se eu não tivesse vindo. E aí eu tô aprendendo a me priorizar, sabe? Eu acho que, a Dani tá sendo egoísta. Depende, isso é na visão do outro. Eu apenas estou me priorizando, cuidando da minha saúde mental e emocional para eu poder cuidar de outras pessoas. É esse o meu mantra. E tem funcionado, em vários momentos tem funcionado. E é importante quando a gente tem uma rede de pessoas, né? Igual a gente tem aqui, um ajudando o outro, trazendo experiências, impulsionando, e todos com um objetivo em comum, aí a gente não quer ficar para trás também. A gente tem a força do grupo para ajudar a gente ir para frente, né? Isso é ótimo, assim, porque daí um vai puxando o outro, né? Sim. Então, gente, trouxe todos esses, né, esses insights, esses aprendizados, assim, e aí eu queria compartilhar com vocês o que gerou, né, o resultado de tudo isso que a gente compartilhou aqui, dessas trocas, né? A importância da gente se reconhecer nesse momento e, de fato, querer renascer. Outro dia eu estava conversando com a Eli sobre o significado da minha marca, né, da Fênix, do que eu utilizo lá no meu perfil, e a Fênix é muito isso, assim. E aí eles me falou uma coisa que eu não tinha me dado conta e que fez muito sentido. Quando ela disse, Dani, tu te identifica muito com a Fênix, porque tu é uma pessoa que busca, toda vez que acontece um problema, que você mergulha e resolve, é como se você estivesse renascendo, porque daí você, consegui resolver isso aqui, consegui passar por essa etapa. Então, é sempre um renascimento, uma autodescoberta mesmo, e aquele fortalecimento do tipo como a Fênix, né, de renascer das cinzas mesmo, independente de ser um problema grande ou pequeno, é o que significa para mim. E aí eu não tinha percebido isso e fez muito sentido. Eu disse, nossa, é isso mesmo. Então, a ideia justamente do renascer e da Fênix realmente é isso que significa. Então, de novo, Elis, obrigado por você ter me clareado mais um ponto da minha vida. E aí a questão, né, das nossas dúvidas, assim, como que a gente supera os nossos medos, as nossas limitações, como que a gente descobre quem realmente nós somos. Então, eu queria, né, faço o convite aqui para vocês que se isso fizer sentido e se algum de vocês estão na busca desse crescimento, né, como que eu posso ajudar vocês? E aí foi que eu criei, então, a mentoria da Fênix ao Renascimento. O que é? Bom, a mentoria, a grande parte aqui do grupo, né, já atua, já sabe o que é a mentoria, mas para mim o significado da mentoria é muito isso, assim, de o quanto eu, com a minha vivência, com a minha experiência, como que eu posso contribuir, né, com o desenvolvimento pessoal das pessoas, de uma forma, fazer com que as pessoas de fato renasçam, desabrochem, percam não perder o medo, mas aprender a conviver com ele e
não fazer com que isso não se paralise, né? E que a gente possa, de fato, avançar. E aí, a ideia da Fênix ao Renascimento é isso mesmo, é um grupo, então, de mentoria, para que eu possa orientar vocês a liderar de uma forma bem estratégica e intencional a nossa vida, né? Renascendo mesmo como uma fênix. Eu estou no meu ponto A, como que eu, né, ressurjo, como que eu renovo, como que eu me transformo e passo para o ponto B, né? Contribuindo com a minha vida como um todo. Acho que é olhar para nós assim e conseguir identificar esses pontos e se reerguer, renascer de fato. Quais os benefícios, então, dessa mentoria, desse processo, né? É ter um conhecimento, um autoconhecimento, na verdade, mais profundo sobre nós mesmos, né? Sobre os nossos pontos fortes, aquilo que eu tenho de melhor, os pontos mais obscuros que muitas vezes a gente sabe, mas a gente não quer mexer, porque tem medo do que vem, ou como que eu vou reagir àquilo ali. E a partir disso eu consegui, então, superar os meus limites, ver até onde de fato eu posso ir, muitas vezes, e eu tenho aprendido isso ao longo desses meses, que muitas vezes eu me travei com receio e eu não me dava conta que eu podia ter ido muito mais além. E aí, quando tu tem pessoas que estão junto conosco, dizendo, não, tu pode, dá um passinho a mais que tu vai ver que consegue, agora tu sobe mais um degrauzinho. E é tão gratificante quando a gente olha para trás e percebe o quanto a gente cresceu e se desenvolveu, tendo alguém junto conosco ali, incentivando e mostrando que a gente é capaz. Então, acho que a gente consegue superar de uma forma mais rápida, né, mais estratégica, e algo que vai dar continuidade. A gente não tem mais como voltar. Agora é só, de fato, seguir em frente. E também, a partir disso, eu consegui identificar e criar, né, metas de uma forma estratégica. Porque não, bem como a Aliana trouxe, não adianta eu me conhecer, eu saber quais são as minhas vulnerabilidades, saber quais são os meus medos e os meus anseios, e eu não ter uma meta, eu não ter um plano para quais as ações que eu vou fazer para, de fato, eu conseguir atingir os meus objetivos. Então, acho que a gente precisa ter um planejamento, ter um plano do que eu vou fazer, como que eu vou fazer, quando que eu vou fazer. Acho que isso é extremamente importante para, de fato, eu conseguir atingir os objetivos, né? E aí, para quem que é esse programa? É para essas mulheres, de fato, né, que querem mudar padrões, né, que estão presas, muitas vezes, acreditando que determinada situação não são para nós, ou que eu não posso ter condições, ou não tenho condições de ser ou de fazer algo, se sente, de certa forma, estagnada numa vida profissional, ou às vezes na vida pessoal, pensando se deveria ir pelo caminho A ou pelo caminho B. Então, com alguns medos, receios, com limite do que eu posso, de fato, atingir. Então, o programa é exatamente para isso, para que a gente desbrave o mundo e para que a gente renasça e se transforme de vez. Aqui os pontos do que a gente vai trabalhar no programa. Então, são 5, digamos, pontos diferentes. Um é me identificando, né? Quem que eu sou. A partir dessa identificação, dessa análise, eu descobri quais são os meus valores, quais são as minhas crenças, qual que é o propósito que eu tenho, né? Por que eu estou aqui? E aí, com isso, eu consegui tomar decisões mais assertivas e alinhadas, de fato, com quem realmente eu sou. Buscar, então, através disso, ter mais autoconfiança, me empoderar mais das minhas ações, daquilo que eu posso entregar, daquilo que eu posso fazer, e também, através disso, ir superando os meus limites. Como a Érica trouxe, assim, a gente tem um perfil X, e quais são os limites desse perfil? Como que eu posso superar? Como que eu posso deixar de ser aquela pessoa dominante o tempo todo e me permitir ser mais vulnerável, me permitir ser mais cuidada? Então, qual que é a minha limitação? O que não permite que eu seja assim? Então, é essa a ideia, assim, de a gente se identificar e tentar trabalhar essas questões, né? E como eu comentei antes, ter toda essa estrutura para depois eu conseguir definir, então, uma meta de forma planejada e estratégica, para eu, de fato, chegar lá no final e poder olhar para trás e, nossa, eu consegui desenvolver isso, eu aprendi isso, eu fiz isso, isso, isso. Quando eu comecei o programa, eu era uma pessoa assim,
e eu estou finalizando o programa com essas conquistas aqui, com essas realizações, porque eu fiz essas ações aqui. E aí, com tudo isso, a gente precisa, de fato, ter resiliência para continuar cada vez mais nos transformando, porque os problemas, eles vão sempre existir. O que vai acontecer é que eles vão ser problemas diferentes, mas a partir do momento que eu me conheço, que eu me identifico com determinadas situações e eu sei quais as ações que eu vou tomar para enfrentar ou para trabalhar essas questões, quando surgirem outros problemas, outras questões, eu vou estar mais preparada emocionalmente para poder lidar com essa situação. Então, como que eu trabalho essa resiliência? Como que eu desenvolvo essas habilidades para eu conseguir lidar com os desafios do dia a dia? E aí, por que você precisa participar? Então, assim, poderia estar falando aqui de N benefícios que a mentoria trouxe para mim, para minha vida, desde que eu comecei a trabalhar como mentora e principalmente atuando como mentorada. Mas aqui eu gostaria, então, de trazer para vocês a realidade de quem vivenciou o processo de mentoria, de quem atuou tanto como mentora como mentorada, para trazer para vocês um pouquinho do relato da importância desse processo. E aí eu queria convidar a Anne, então, para falar um pouquinho sobre o processo da mentoria e o que isso significou na vida dela. Essa mulher maravilhosa, que de fato assim deslanchou muito nos últimos meses e desabrochou a grande mulher que tinha dentro dela ali, e talvez ela não estivesse percebendo isso. Anne, por favor. Vamos lá, vai ser difícil depois de toda essa aula aqui da Dani, né? Acho que transformar em poucas palavras assim, o que significou a mentoria na minha vida e na minha carreira, né? E eu acho que eu posso falar que eu tive 2 momentos de mentoria, né? Que nem a Dani falou, atuei no primeiro momento num processo corporativo ali como mentora e muito num viés de preparar novas pessoas do ponto de vista profissional. Eu atuava num espaço, num papel técnico, mas já com uma experiência de casa e tudo mais. E nesse momento eu tive 2 experiências como mentora completamente diferentes, né? No espaço corporativo e também na oportunidade de mentorar jovens em situação de vulnerabilidade social. Eu acho que esse segundo processo de mentoria, ele me ensinou muito mais enquanto a olhar para o outro, para o que o outro tem a oferecer, do que propriamente no espaço corporativo, onde a gente tem muitas semelhanças com aqueles que nos rodeiam, assim. E foi uma experiência bem incrível. Mas, falando aqui como mentorada, a Dani, já minha amiga assim, de longa data, né? Mas o ano passado eu procurei a Dani num momento muito, muito singular da minha carreira, né? Onde eu estava há muito tempo na empresa, me sentindo super perdida, né? De que lado eu vou, o que eu tenho que fazer, desacreditada, né? Das minhas competências e indo buscando um viés de carreira completamente diferente de tudo aquilo que eu tinha construído ao longo desses anos dentro da empresa, assim. Porque eu sempre acreditei que eu era muito boa tecnicamente, mas com pessoas talvez não tanto. E em um determinado momento da minha carreira eu me dei conta que, para onde eu quero ir, não é o técnico que vai me levar. Eu preciso extrapolar essa barreira, eu preciso extrapolar essa crença. E quando eu comecei a mentoria com a Dani, era um momento que realmente estava muito desacreditada, assim, que parecia que nada, né, se resolvia, que eu estava estagnada. E o processo de aceitar, né, eu digo que a mentoria ela foi um ponto de corte, eu acho que na minha carreira, assim, da Anne antes, que não se via com competências capazes de assumir uma posição de gestão, né, de liderar pessoas e desenvolver pessoas, e a Anne depois. Durante esse processo de mentoria, o que ficou mais claro para mim foi justamente eu conseguir identificar aquilo que eu não enxergava como competência minha e metrificar aquilo, né? Eu estava nesse ponto e eu estou neste ponto agora. Como é que eu mostro isso para quem eu preciso mostrar e para mim mesma, né? Principalmente para mim.
Porque se teve uma coisa que ficou muito clara para mim durante esse processo, é que aquele processo não dependia da empresa me aceitar ou não. Eu precisava enxergar as minhas competências, eu precisava me reconhecer naquele papel, e aí, independente de onde eu fosse, se era na empresa que eu estava ou em outra, eu era capaz de liderar. E foi um processo muito rico, principalmente de autoaceitação. De autoaceitação e de autorreconhecimento, né? De me enxergar como, sim, uma potência. Eu diria extremamente empoderadora, assim. E a Dani, ela me trouxe através de ferramentas. Não só, e aí eu digo, né, tem a Dani como mentora e tinha minha terapeuta fazendo esse papel também, assim. Com vieses diferentes, mas com ferramentas que me ajudaram a superar essa barreira. E 6 meses, em abril desse ano, né, passados 6 meses de mentoria, eu pronta e eu consegui, acho que pela primeira vez na minha carreira, ser clara, eu quero isso, e se não for isso, não vai ser aqui, vai ser em outro lugar. E eu tô muito em paz com isso. Eu estava realmente em paz. Acho que esse foi a principal transformação. Eu consegui falar o que eu queria, o como eu estava preparada e estar pacífica com isso, sabe? Tipo, porque era o que eu queria. Eu realmente internalizei que era o que eu queria e eu estava preparada para aquilo. E aí, desde abril, eu consegui, né, esse degrau, essa posição na minha carreira. Tem sido desafiadora, muitos desafios, muitos aprendizados, mas realizada, de ver em tão pouco tempo pessoas que eu lidero, eu tendo a oportunidade também de desenvolver essas pessoas nesse papel de gestão. Hoje, eu lidero uma área a qual eu não tenho uma grande bagagem técnica. Eu tenho conhecimento, mas eu não sou uma líder técnica. Eu sou uma líder de pessoas. E eu estou me desafiando nisso e eu estou muito feliz em enxergar o quanto eu sou capaz e o quanto eu tenho oportunidade para avançar nessa carreira. Então, assim, eu digo, né, é o meu relato da fé, né, meu testemunho da fé, porque realmente a mentoria ela fez muita diferença naquele momento em que eu mais estava machucada com tudo que eu parecia que eu estava amarrada com tudo que eu estava vivenciando na minha carreira. E aí estou aqui hoje bem realizada, bem feliz com a minha carreira, com um mar de descobertas a ser feito, um backlog, né, um PDI inteiro de coisas para fazer, mas com muita oportunidade e muita vontade de querer fazer acontecer, né? E continuando usando as ferramentas, né? Acho que esse é um ponto importante, né? Porque a gente terminou a mentoria que a gente para de usar as ferramentas que a gente aprendeu, porque elas são, de fato, grandes potencializadoras, assim, do nosso viés de carreira, né? Ai, que show, obrigada, Anne. E é muito isso, assim, a história da Anne, hoje, olhando, a Anne já assumiu há pouco tempo a liderança e ela já consegue esse reconhecimento do próprio time, né? Então, assim, e ela se colocar na posição de que está aprendendo, eu acho que ter a humildade, né, de eu estou começando, estou aprendendo e ela aprende junto com o time. Então, assim, os feedbacks que ela tem recebido do próprio time é muito disso, assim, de não imaginar que ela estaria tão próxima e tão conectada. Então, eu acho que é muito isso, a gente, de fato, se permitir, né, e dizer para o mundo o que a gente quer. Então, no começo, assim, como a Anne trouxe, assim, ela tinha dificuldade de dizer que realmente ela queria esse papel da liderança. E aí, quando ela conseguiu, parece que meio que se libertou mesmo. Então, ouvir ela falando hoje, assim, e quando ela começou o processo da mentoria, as dúvidas e os anseios dela e trazendo toda essa certeza dela de propósito, de como que ela está atuando, é muito gratificante, assim, e obrigado mesmo, tá, Anne? Eu sei que você tá correndo Imagina, ali. eu que agradeço. Eu vou me despedindo, gurias, porque eu tenho uma pequena aqui que já tá me... Mas o meu marido já conseguiu assumir ali, mas já vou me despedindo, tá? Mas foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Nossa, eu que E agradeço. aproveitem a jornada, porque ela é realmente muito rica, muito rica. Obrigado, Anne. Tudo de Tá, bom aí. beijo. Beijão. Vamos lá, então. Aí aqui mais as informações assim de como que vai acontecer, né, o programa em si.
Então, eles vão ser 5 encontros, aí eu coloquei já uma sugestão de datas aqui, e trouxe algumas questões relacionadas às entregas, o que mais a gente vai proporcionar, né, no programa. Então, acho que essa questão, assim, de relacionamento com pessoas de interesse comum, isso agrega muito. Então, hoje, né, como eu comentei antes, a gente está participando de um grupo de mentoria de protagonistas ali, liderado pela Marcela, e é um grupo muito rico, onde a gente tem muitas trocas. Então, acho que o processo de uma mentoria em grupo facilita muito e agrega muito para nós. E também, quem participar vai receber um kit da mentoria personalizado, que foi preparado com muito carinho, com questões que a gente vai estar utilizando dentro do programa, e com alguns mimos também específicos, assim, preparado com muito amor e carinho, com uma cara do ressurgimento, do renascimento, com a cara da Fênix. A aplicação do Assessment, então, é uma ferramenta do Assessment Coach, voltado para o DISC, que traz um pouco mais de clareza sobre quem nós somos, e essa devolutiva. Então, vão ser 5 encontros em grupo e um encontro individual, trazendo essa devolutiva da análise. Uma masterclass também sobre personal branding, que eu acho que é importante a gente entender quem nós somos e qual que é a nossa marca, né? Hoje, o nosso nome é a nossa marca. Então, como é que a gente coloca nessa marca para o mundo? E aí, os 2 meses, então, de acompanhamento e supervisão para a gente poder trabalhar a autoliderança, as metas e estratégias. Aqui eu coloquei... Opa, pulei. Como é que eu volto? Aqui eu trouxe mais ou menos hoje, quem quer fazer, por exemplo, o assessment do perfil, só pode ser feito o assessment com uma devolutiva. Mentoria individual voltada para o autoconhecimento também é feito de forma individual, mas eu entendo que em grupo a gente tem todo esse contexto aqui, e o valor em grupo ele é inestimável, porque é uma troca que, de fato, a gente não consegue mensurar. As condições, então, exclusivas daí para esse grupo, tá? São 5 encontros, como eu comentei, de 1h30, mais o Assessment, mais a devolutiva, mais o kit de mentoria, mais o exemplar do livro Ser Líder e Formar Líderes, que é um livro em que eu sou coautora, onde, junto com mais 36 coautores, trazendo questões de autoliderança, de liderança de equipe, e aqui no capítulo que eu escrevi, eu trago a minha trajetória de liderança, né? Então, de uma chefe a líder inspiradora, e tudo que eu vivenciei para chegar a ter esse contexto de uma líder que, de fato, atua, né, inspirando, motivando as pessoas e desenvolvendo. Então, o valor da mentoria em grupo, ela está 797, e ela pode ser feita em até 12 vezes lá pela plataforma do Eduz, sem juros. Então, se a gente for ver aqui, 12 vezes de R$ 66 é praticamente um valor de uma pizza que a gente come durante a semana, e que a gente pode se dar de presente para nos desenvolver e alcançar objetivos maiores ali na frente, né? E aí, como hoje é dia do amigo, eu ofereço um presente especial para o dia do amigo, para que vocês também possam presentear amigas. Então, quem fechar até a meia-noite de hoje e trouxer um amigo, vai pagar apenas o amigo, e você vai pagar R$ 398, ou seja, 50% de desconto na mentoria. Então, lá no Eduz, depois eu vou colocar o link. Quando vocês acessarem ali na plataforma do Eduz, vocês digitam no cupom Fênix, que aí vai aparecer o desconto de 50% para você e para o amigo, tá? Então, é um presente para quem fechar aí a mentoria até a meia-noite de hoje. E agora, eu queria apresentar para vocês um encerramento disso tudo, da minha trajetória, das minhas vivências, para vocês entenderem um pouquinho do que a Dani passou aí durante todos esses 44 anos aí.
isso, gente. Queria agradecer vocês estarem aqui comigo, né? Até quase 10 horas da noite, assim, e dizer que foi um momento extremamente importante para mim poder compartilhar toda a minha trajetória, todas as minhas descobertas, os meus medos, os meus anseios, mas eu acho que isso realmente mostra o quanto a gente pode se desenvolver, o quanto a gente pode crescer, e tendo pessoas que nos apoiam, que contribuem para isso, a gente consegue ir mais longe, né? E eu acho que numa continuidade. Muitas vezes a gente pode conseguir sozinho, mas às vezes a gente fica nesse balanço, né, de sobe e desce, e quando a gente de fato tem alguém que nos acompanha, seja através da mentoria, da terapia, isso faz com que a gente suba de forma contínua e tenha sempre esse respaldo. Então, queria dizer que foi uma noite extremamente feliz para mim, agradável de estar aqui, e realmente estou muito agradecida por vocês estarem aqui compartilhando comigo esse momento. Então, muito obrigada mesmo. Eu posso falar uma coisinha? Claro! Eu queria agradecer pelo convite, adorei também estar aqui. Queria te dizer que eu te admiro muito, que eu me identifico muito com a tua história, muito, principalmente com a parte da faca na bota, e, né, tu deve saber um pouco disso. E até mesmo, eu acho que da cidade onde a gente veio, a gente traz essa rigidez, essa coisa mais, essa dureza um pouco, eu noto isso, não sei se tu concorda com isso, sabe? Hoje eu olho para trás, assim, e eu me identifico muito, assim, com as coisas que tu fala. E tu, para mim, hoje é um exemplo. Eu fico muito feliz, eu fico muito emocionada quando eu te acompanho sempre, vejo onde tu tá, onde tu conseguiu chegar, sabe? E até mesmo porque eu conheço a tua família, né? A gente dividiu Muitas coisas. muitas coisas e fico muito feliz assim de ver. E sobre a ave fênix, desde o início eu já sabia que tinha tudo a ver contigo. Quando tu, né, nossa, eu acho que tem tudo a ver mesmo, porque da onde tu veio para onde tu está, né? Eu acho que é um renascimento. Em tudo, né? Acho que tu teve que te despir de crenças limitantes, de costumes, eu acho que até assim de uma consciência coletiva muito grande, assim, da onde a gente vem, da nossa cidade. Eu acho que foi muitas barreiras. Eu acho que a Ave Fênix tem tudo a ver com a tua história. Eu acho que é um renascimento de tu ter chegado aonde tu tá, e quero que tu saiba disso, que para mim tu é um exemplo. E eu espero poder continuar te acompanhando e a gente vai se ajudando. Com certeza. Nossa, Jéssica, muito obrigada, assim. E eu acho que faz todo sentido, né? Alegrete, né? O interior, é difícil as pessoas, assim, saberem demonstrar esse sentimento, esse amor. Muitas vezes o gaúcho, eu costumo dizer que o gaúcho por si só, ele a cultura do gaúcho é acreditar que eles são melhores que os outros. Eu digo que o gaúcho, ele é muito bairrista. Tudo no Rio Grande do Sul é melhor. E a gente cresce com isso meio que enraizado. E a questão da fronteira, né? São as pessoas a gente fortes. vê isso. Eu acho que na fronteira é mais forte isso forte ainda. isso. Então, poder te libertar dessas questões, assim, te permitir
ser sensível, né, te permitir errar e não julgar. Eu acho que essa questão do julgamento, assim, e tem relação com a nossa criação, com a nossa vivência, como a Jéssica trouxe, assim, a gente conviveu muitos anos juntas, né, da família, e isso tem tudo a ver com que nós nos transformamos e quem que nós somos hoje. Então, eu acho que a Fênix é muito nesse contexto, assim. Então, foram anos de busca pelo autoconhecimento, por essa melhoria contínua, e eu tenho certeza que não é algo que vai né, que vai parar por aqui. Eu ainda tenho muito o que trabalhar e o que desenvolver. É uma desconstrução que dói, né? Eu acho que quando a gente olha para as nossas dores, e quando a gente olha para as nossas dores, para os nossos medos, não é fácil lidar, mas é possível, né? Então, é isso. Eu acho que toda essa trajetória, trazendo tudo isso para dizer assim, que é possível, basta a gente querer. Dói muito. Dá vontade de desistir, com certeza, o tempo todo. Mas é possível. E a gente vai ter as suas recaídas, os seus momentos. Vai, eu tive em vários momentos, e é por isso que a gente tem sempre pessoas ali junto conosco, porque o andar com outras pessoas, né, nessa ajuda constante, isso facilita. Quando tu tá naquela batida ali de será que vai dar? A pessoa vai lá e diz, não, vai sim, vamos junto. Isso aqui que tu é forte, isso aqui que tu tá precisando desenvolver, eu sou forte nisso, vem cá, vamos trabalhar junto. Então, acho que isso faz muito sentido. Muito obrigada, Jéssica. Essa parte que tu falou também da gente vir com essa rigidez e as pessoas colocar muito esse rótulo, depois, para desconstruir isso, é bem difícil. Muito. Porque por mais que dentro de ti tu saiba que tu não é aquilo, chega um ponto que tu começa a duvidar se tu é capaz de ser diferente daquilo que tu sempre se criou ouvindo, né? Eu também passei muito por isso, por ter um pouco essa necessidade de controle. Hoje eu vejo isso, que eu era muito controladora, né? Hoje eu estou trabalhando isso. E aí, quando alguém falou ali nessa dificuldade também de mudar para trabalhar com pessoas, né? E aí tu lembra das pessoas te dizendo, não, tu não tem jeito para trabalhar com pessoas. Não, tu tem uma personalidade muito dura. Tu é muito isso, tu é muito aquilo. Né? E aí, quando tu descobre que o que tu quer é isso, aí tu entra em conflito, né? Mas como que eu vou trabalhar com pessoas se eu ouvi a minha vida toda que eu não tenho jeito para isso, ou que eu sou muito dura, ou que eu sou... Aí a gente acaba tornando aquilo uma verdade. Exatamente. Para mim, essa é a parte mais difícil, né? Hoje eu já consegui bastante trabalhar isso dentro de mim, só o fato de eu ter essa consciência me ajudou muito, mas ainda sinto que tem muita coisa para mim trabalhar nessa parte, sabe? De acreditar que não, que eu posso sim, né? Mas é possível. Dá para desconstruir tudo isso. Mas muito obrigada aí, Jéssica, pelo teu relato, assim, de fato, me identifico em várias questões, assim, com muitas de vocês. Eu acho que cada um de nós aqui, a gente tem um pouquinho, assim, né? Até com o lado, por exemplo, eu achava que eu era parecida com a Elis, com determinadas situações, assim. E hoje eu percebo que em várias coisas eu consegui me identificar contigo quando a gente conviveu mais tempo juntas, assim. Então, é muito isso, assim, a gente não é uma pessoa só no sentido de ser somente aquilo ali, né? Nós somos pedacinho de cada coisa que a gente vai se construindo ao longo dessa vida, né? Com certeza. Pode falar isso. Um dos principais aprendizados que eu amei, assim, conhecer sua história, conhecer o seu trabalho, foi quando você me mostrou aquele caminho que você percorreu, da chefe para a líder, né? A líder inspiradora.
Então, isso para mim é exatamente o retrato do que é a Fênix. Então, você já tinha uma bagagem, tinha uma história, mas você também, a partir dessas construções e escolhas conscientes e inconscientes, te levaram até o lugar da chefe, né? Uma pessoa que estava liderando uma equipe, mas que, na verdade, não gerava tanta inspiração, tinha alguns conflitos que não conseguia lidar tão bem. Isso gerava ainda mais cansaço, excesso de trabalho e disposição. Mas aí, a partir disso, ao invés de desistir, como muitas pessoas fazem, e colocar a culpa no outro, os seus princípios, os seus valores, sua autorresponsabilidade, fez você em busca do autoconhecimento. E foi aí que renasceu, e aí eu entendo bastante o mito da Fênix, porque aí sim surgiu a líder inspiradora, que encanta e que mostra exatamente os caminhos, o passo a passo, que é possível, sim, você conseguir passar por horas de trabalho, conseguir passar por frustrações, por dificuldades, por jornadas de trabalho dupla, da mãe, da esposa, da mulher, mas deixar de ser mulher guerreira e ser uma mulher feminina líder e inspiradora. Então, para mim, assim, isso foi um grande aprendizado e que me encanta fazer parte dessa história, dessa construção, e uma gratidão infinita. E conte comigo também para o apoio, para o desenvolvimento, para a divulgação, para tudo que for necessário, para que as pessoas possam conhecer. Muitas líderes, a gente está numa era, né, onde as mulheres estão aí liderando tudo, ocupando seus espaços, só que elas estão fazendo isso pelos motivos errados. Muitas vezes elas querem, por dores antigas, de gerações antigas, ocupar o espaço que ela entendia que era ocupado só pelos homens. E aí, exatamente o mito da mulher guerreira. E é isso, por isso a sobrecarga, por isso o sofrimento, por isso a exaustão e por isso as culpas intermináveis que as mulheres sentem. E o adoecimento psíquico que vem junto. O corpo padece justamente quando a gente não dá o devido valor para ele, né? Então, quando a mulher faz essa transição, que você fez essa jornada, que você tem tanta propriedade para mostrar, ela faz isso de forma leve e realmente inspira e faz a diferença, porque, de fato, nós mulheres somos mais simpáticas, não desmerecendo os homens, eles me perdoem aqui, né? Não estão aqui representados, mas por respeito, claro, à classe. Mas nós mulheres temos, na própria natureza da mulher, o cuidado, a empatia, a capacidade da escuta ativa. Então, a gente só precisa estimular isso de uma forma estratégica para que realmente faça a diferença e ocupe esse lugar de mulher líder feminina, mas não necessariamente, e não é preciso ser a mulher guerreira, né? Eu aprendi isso com vocês, conhecem nossa história, essa trajetória. Linda, linda. Ai, obrigada, Elis. Obrigada mesmo. Muito feliz, assim, por poder compartilhar isso com vocês e saber que, de alguma forma, isso está fazendo sentido, assim. Então, é isso, né? Queria agradecer, principalmente por vocês ficarem aqui até as 10h04 da noite, né? Eu acho que foi um momento muito rico, assim, e eu me sinto muito realizada, imensamente feliz por poder compartilhar isso com vocês. Gratidão mesmo, assim. Obrigada do fundo do coração. Foi uma noite maravilhosa. Faz a foto final, Dani. A foto